E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o João. Fala galera, eu sou o Marcelo e hoje a gente vai lançar aí o segundo episódio da nossa série sobre histórias de Copa. A gente refletiu muito aí ao longo da última semana sobre qual seria a segunda, depois num primeiro episódio impactante, que foi aquele Uruguai e Gana, e a gente decidiu aí contar todo o enredo dessa final da Copa de 2006 e o que ela trouxe de diferente para o mundo, né, João? Acho que a gente vai contar um pouquinho como que chegaram as seleções e contar também o que aconteceu na final, né? Que foi uma final, acho que talvez a final mais memorável desde que a gente é nascido. E contar um pouquinho também o que ela trouxe aí. Acho que para começar, a gente gosta de começar falando da fase de grupos, né? Contextualizar. Aliás, um pouco antes da fase de grupos, é bom a gente lembrar que a Itália, ela vem num processo de reconstrução e ela vem de um escândalo de arbitragem, onde a Juventus, principal equipe do futebol italiano, ou uma das, é rebaixada. Então, assim, ela tá com o futebol totalmente turbulento aí. Ela chega como surpresa na Copa. Acho que o objetivo dela era surpreender. Ela estava longe de ser favorita. Já a França chega com uma seleção refeita para apagar a vergonha que foi 2002. Eles ganham em 98, 2002 eles ficam na fase de grupo, chegam com uma Exato. geração aí com alguns nomes experientes e com uma molecada vindo como o Ribéry, por exemplo, para apagar a imagem que eles deixaram em 2002. Então, assim, a França, antes da Copa, era mais candidata do que a Itália. Exatamente. Acho que a Itália tinha bons nomes, mas acho que justamente esse momento todo aí que cercava o futebol italiano não era bom. O famoso não estava com cabeça para isso, né? Não estava com cabeça para isso, mas a qualidade aí dos seus jogadores, alguns jogadores historiquíssimos, fez com que ela chegasse até a final. Então, bom, contextualizando um pouco, a Itália tinha um grupo que tinha ela, Gana, República Tcheca e Estados Unidos. Ela fez uma boa primeira fase, classificou em primeiro, com o segundo lugar ficando a Gana, que inclusive fez Estreia na oitavas de Copa. final contra o Brasil, né? Hã? E era a estreia Aquele de gol. Gana na Copa. Exatamente, primeira Copa de Gana, foi eliminada pelo Brasil, gol do Ronaldo pedalado e cortada para a perna esquerda. Mas só um adendo, a Itália fez uma boa primeira fase, ela ganha na estreia, empata com os Estados Unidos no segundo jogo e ela vai para a terceira rodada contra a República Tcheca, onde se ela perdesse, ela era eliminada. Tudo bem, ela ganha 2-0, jogando bem, mas assim, é uma boa Exato. primeira fase, mas ela correu o risco de ser eliminada ainda na última rodada. Não foi aquele sossego todo, poupando jogadores na última rodada, não. E a França, assim como a Itália, entra na última rodada com muitas chances de ser eliminada, porque a França empata o primeiro jogo, empata o segundo jogo, e ela vai para o terceiro jogo precisando ganhar sem Zidane, porque o Zidane toma cartão nos dois primeiros jogos. Então, assim, a França começa a Copa com muito mais dificuldade que a Itália. O contexto antes era a Itália muito mais turbulenta, a França mais preparada para se reconstruir, para realmente voltar a ser a França, e começa a Copa, pum, tudo muda. França, perrengue, 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 e a Itália jogando bem, trabalhando e voltando a ser a poderosa Itália. Tanto que isso acho que influenciou também, acabou influenciando diretamente no caminho não mata-mata, né? A França acho que acabou pegando um caminho muito mais hostil do que a Itália, pelo menos aí no as primeiras, né? Oitava e quarta de final aí. E acho que isso acabou casando, né? A Itália com um momento político melhor, pior, classificou ali com suas dificuldades num grupo não tão forte, e ganhou o fôlego para pegar umas oitavas com mais tranquilidade e tal, diferente da França, que já foi com pedreira logo desde o início. Acho que o Sim. grupo da França é mais difícil também, de maneira geral, né? E se eu concordo com você, para falar a verdade? Opa! Talvez a primeira vez que a gente discorde aqui nesse canal. Mas eu não sei se eu concordo, não. Eu acho que no papel o grupo da Itália é mais difícil. É, não sei, não sei. Sei, difícil dizer, difícil dizer. Estreando em Copas, os Estados Unidos, que ainda estava no iniciozinho daquele Estados Unidos de 2010, contra o Suíça, que sempre é cascudo. Talvez o Togo ali tivesse um peso morto que no da Itália não tivesse, né?
Mas Suíça e Coreia, tá certo que a Coreia se fortaleceu um pouco depois, né? Mas enfim, vamos para as oitavas de final. Aí está Primeiramente, o a lance. classificada. Esse é o lance das oitavas. A Austrália se classifica aos trancos e barrancos no grupo do Brasil e dá muito trabalho para a Itália. Esse lance é no último minuto do tempo normal. A Itália estava empatando 0-0 com a Austrália. Um pênalti escandalosamente roubado. Não foi. Cravando aqui, não foi pênalti. Manchou a Copa ou não manchou, João Pedro? Manchadíssima. Esse título aí tinha que voltar. Eu faço essa Copa de novo. Vergonha. Mas chegou, foi pênalti, beleza. Totti pegou a bola, bateu. Itália passou da Austrália. Com mais dificuldade do que deveria, mas passou. Acho que isso até de novo reforça o que a gente falou no início, né? A Itália vinha num momento extra-campo ruim, apesar de ter classificado em primeiro, classificou bem, mas não foi com aquela gordura que talvez se esperasse. E numas oitavas de final contra a Austrália também passou mais sufoco do que esperava, né? Só que acho que isso tudo foi somando aí na bateriazinha de força aí para a Itália. As quartas de final, de novo reforçando o caminho mais fácil que ela teve em relação à França, ela conseguiu aí uma classificação sem grandes dificuldades também, né, João? Acho que passou menos aperto do que passou contra a Austrália, não passou, não? Sim, é só esclarecendo para o nosso público, a gente teve um pequeno problema de sinal aí, mas o Marcelo falou da grande dificuldade da Austrália e da facilidade do jogo contra a Ucrânia. Realmente, Marcelo, foi muito mais fácil o jogo contra a Ucrânia do que contra a Austrália. Foi um 3-0 bem mais fácil. Só um adendo, essa Ucrânia fez estreia em Copa com Shevchenko, eliminou a Suíça nas oitavas de final e a Suíça não tomou nenhum gol na Copa. Eles foram eliminados nos pênaltis sem tomar nenhum gol. É uma curiosidade bem legal aí dessa Copa. Mas depois a Ucrânia não aguentou e tomou esse balaço 3-0 da Itália. Luca Toni finalmente desencantou. Ele que era o centroavante matador, o grande Luca Toni, ele não tinha feito nenhum gol, fez 2 contra a Ucrânia. Exatamente. E mais, já continuamos a contextualização de que a Itália vem cada vez ganhando mais força aí. E pegou na semifinal a dona da casa, Germany. E era uma essa boa já foi Alemanha. uma boa Alemanha. Uma Alemanha com um time carrancudo e com alguns jovens potenciais aí surgindo que estavam com toda a empolgação de jogar em casa, e acho que veio empolgada aí, já tinha sido finalista em 2002, teve algumas pecinhas novas no time aí, como eu mencionei, e estava com tudo para essa Copa, e a Itália conseguiu ser talvez uma das grandes versões de Itália e conseguiu a classificação, né? Foi um 2-0, um 2-0 na prorrogação, né? O jogo empata 0-0. Aí a Itália faz 1-0, a Alemanha vai com tudo para cima e aí no último minuto da prorrogação, nosso Gilardino dá um passe espetacular pro Del Piero que ele mete na gaveta. Itália na finalíssima. Era um time de muitas opções, né? Você pega ali ataque, você tinha Totti, Del Piero, Toni, Gilardino, E não conseguiam jogar junto, né? Então, assim, o técnico tinha Exato. opção de mudança, porque ele nunca começava com os 4, não tinha como. Então, sempre tinha opção. Se um não tá bem, vai o outro, sempre vai ter opção. Então, isso que era legal. Exatamente. E fora a força defensiva que a Itália sempre teve, né? Tem Buffon dispensa comentários, e na zaga era só Nesta e Cannavaro. O Nesta machuca, acho que no segundo, terceiro jogo, e fica fora da Copa, né? Aí entra uma figurinha que a gente vai comentar ainda sobre. Logo, logo. Narigudinho aí. Bom, vamos falar um pouco do restante da jornada na França. Como a gente mencionou, classificou em segundo e pegou um caminho muito mais sinuoso do que a Itália, né? Oitavas de final pegou Espanha logo de cara. E aí que ela se fortaleceu, né? Era uma Espanha que era considerada, a Espanha sempre chega na Copa e pipoca. Aí nessa Copa de 2006, eles entram na Copa, 3 jogos, 3 vitórias, deitando. Mas aí o Zidane começou a jogar, né? Os 2 primeiros jogos ele não foi bem, mas aí ele começou a jogar.
3-1 França, um gol e uma assistência para o homem. Começou a jogar e não é pouco, não. Começou a jogar e não é pouco, não. Porque o que ele fez nesse jogo aqui, eu cravo em dizer, eu reassisti o jogo no início da pandemia, a FIFA postou diversos jogos, eu não sei se já era postado antes, mas eu descobri no início da pandemia, jogos de Copa do Mundo, e eu peguei para assistir essa França e Brasil, e ouso dizer que é a melhor atuação individual que eu já assisti na minha vida. Eu não reassisti esse jogo, não tenho essa memória tão clara, mas eu lembro de uma dominância absurda no meio campo. Ele é diferente, não tem como. Elegância é a palavra. Elegante. Jogar de terno, nesse jogo, Zidane jogou de terno. Apesar de não ter sido uma grande goleada, parecia que, 1-0, gol, Roberto Carlos arrumando o meião, eu senti que nunca pareceu que a França fosse perder o jogo, entendeu? E era um Brasil que, em nomes... Chapéu no Ronaldo. Chapéu no Ronaldo. Inclusive, esse recorte aqui é o chapéuzinho no Ronaldo. Acho que a seleção do Brasil de 2006 era, a seleção dos sonhos para nossa geração, né? Acho que, em nome, talvez fique marcada como, talvez, perdendo só para 82, que o pessoal fala que talvez fosse a melhor seleção aí de todos os tempos, junto com 70. Talvez fique aí essas três aí em relação ao elenco. Mas não era para ser, né? Então, não era para ser. França vence o Brasilzão na semifinal encara Portugal de quem? De Luiz Figo. Sim, Luiz Figo. Cristiano Ronaldo ainda não era esse grande personagem. Tinha sido importante no jogo anterior contra a Holanda, mas a França era... A Portugal era de Figo. Mas é um jogo pegado, como todos de Portugal, de Felipão. 1-0, sofrido. Acho que não foi um grande espetáculo de se assistir, foi um jogo muito mais disputado, mas a França passa e chega na final, para a finalíssima contra a Itália. Exatamente. E aí? Pênalti para a França, como que o Zidane bateu? Acho que tem essa final tem 3 imagens. Como toda final, uma imagem é o cara levantando o caneco. E as outras 2 imagens é proporcionada por esse careca aí. Essa é a primeira. Ele bate 1-0, Materazzi empata o jogo 1-1, o jogo vai para a prorrogação, e aí ele faz isso aí. Isso aqui. Derruba o homem na cabeçada. Toma. O jogador elegante, de terno, meteu-lhe a testa no peito do Materazzi. Cara, e que contraste, né? Que frieza para bater um pênalti de cavadinha na final de Copa do Mundo no Buffon. E que nervosinho para qualquer besteira que o Materazzi falar, ele se desestabilizar. Que contraste que foi de Zidane, né? A hora que ele bateu o pênalti de cavadinha, a gente pensava que, cara, nada desestabilizaria esse homem. Mas alguma coisa desestabilizou. Triste. A Copa aí do mata-mata para frente tava no pé do Zidane, o pênalti. Vale detalhar que não foi uma cavadinha qualquer, foi uma cavadinha que a bola bate no travessão, pinga no limite da linha, não tão no limite assim, mas tipo, bate no travessão e quica dentro, e dá essa cabeçada aí que acho que acabou mexendo aí com o emocional de todo mundo, e Itália se sagrou-se campeã. Nos pênaltis. Nos pênaltis, o jogo terminou empatado, foi para os pênaltis e a Itália se sagrou campeã. E aí vem a história, né? Desse homem que levantou essa taça, ganhou mais um prêmio. O único defensor da história eleito melhor jogador do mundo. E aí fica a dúvida. Se não tivesse acontecido a cabeçada pelo futebol que Zidane vinha apresentando na Copa do Mundo, seria Zidane o melhor do mundo? Ele foi o segundo colocado. Eu vou cravar. França campeã, Zidane melhor do mundo. Só queria fazer um adendo antes disso. A Itália sofreu gol de apenas um adversário nessa Copa, Zidane. Antes disso, a Itália sofreu um gol na fase de grupos que foi feito por um próprio jogador, foi um gol contra. Então, esse cara defendeu como poucos, ele era um monstro na zaga. Puta que pariu. Exatamente. Zagueiraço que, depois dessa Copa do Mundo, foi parar no Real Madrid também. Casa de Zinedine Zidane. Fez o caminho que o Zidane fez, da Juve
pro Real. Exatamente. Exatamente. Juve, Copa Real, Juve, Copa Real. É isso. É Tempos isso. diferentes. Tempos diferentes. Cannavaro o melhor do mundo. Não sei se todo mundo sabia dessa, mas a gente achou uma grande história, uma boa curiosidade para contar aqui para vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Tamo Tamo junto. junto.